Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, tudo bem com você? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cevada com Plutônio. Agora no nosso episódio de número 45. Muito bem. E hoje nós temos aqui um convidado especial que fazia tempo que não aparecia aqui no nosso podcast, mas você já escutou ele aí pelo menos mais um par de vezes. É o João Batista do Rego Júnior. Ele é graduado em Direito e também tem mestrado em Direito e Constituição aqui pela Universidade de Brasília, né, UNB. Ele tem especialização em Direito do Trabalho e Ensino Jurídico Superior também. Ele também é advogado e procurador do Estado do Tocantins. Tudo bem, Júnior? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Alex. Boa noite, os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu já estava com saudade e que bom que a gente conseguiu fazer com que as nossas agendas coincidissem. Estou aí à disposição para a gente conversar sobre mais um tema interessante na área do direito. Bola, Júnior, obrigado aí pela sua presença. E a gente tem um anúncio aqui para fazer que é muito importante. Eu peço que você preste atenção aí, você que está do outro lado nos ouvindo, porque esse é o episódio de número 45, esse foi o nosso primeiro ano do podcast Cevada com Plutônio. Para honra e glória de Deus, aí então nós temos 45 episódios gravados sobre os mais diversos temas, versando aí sobre temas de ciência, temas de religião e às vezes os dois juntos e misturados, né? E nós vamos entrar agora num recesso de final de ano, recesso de férias. Então no mês de janeiro você vai ter a oportunidade de revirar o nosso estoque de podcasts aí, buscando os temas que mais lhe apetecem, que mais falam ao seu coração. E nós voltamos com o nosso podcast com episódios inéditos em fevereiro de 2025. E foi uma feliz coincidência aí do destino, né? Se acreditássemos em destino, não acreditamos, né? Nós acreditamos na providência. Que o Júnior participou do episódio inaugural do nosso podcast, né, Júnior? Não é isso mesmo? Sim, eu lembrei disso, você falando aí, e eu lembrei, eu só estava em dúvida se foi o primeiro ou o segundo, mas realmente, depois que você falou, foi o primeiro episódio. Eu tive a felicidade de estar na companhia de vocês aí, a gente ter discutido também, e inaugurado essa grande jornada que o podcast, né, o canal tá atuando de maneira brilhante, né, esse período todo, e tem enriquecido muito a comunidade científica e tem apresentado temas instigantes. Obrigado, Júnior. Assim, até dá um aperto no coração aí, porque realmente é um sonho que se realiza, né? A gente ainda não tem muitos milhões de seguidores, mas o fato de a gente ter conseguido gravar todos esses episódios, né, sem falhar nenhuma semana, a não ser aquela que foi programada lá durante o Congresso de Cientistas Adventistas, realmente é algo assim que, pra gente, pelo menos pra mim, fala muito alto, é digno de nota, né? E realmente foi uma coincidência, a gente não planejou isso, mas acaba que o Júnior fecha o programa, né, os episódios de 2024 com o episódio 45, né? Então você vê, por 45 semanas, né, ou 46 com a do Congresso de Cientistas Adventistas, estivemos juntos aqui no nosso podcast, né, rindo, chorando, se irritando, ficando calmo, tranquilo, sorridente, enfim, né, um podcast aqui que versou sobre muitas coisas e pedimos oração de você aí que está do outro lado, né, se você tem a fé cristã aí, ore pelo nosso podcast para que a gente continue firmes aí, trazendo conteúdos cada vez de mais qualidade, né? E mesmo que você não concorde, mesmo que eventualmente você tenha um pensamento diferente, isso é bom, isso é positivo. Nós enxergamos isso como uma coisa positiva. Você pode colocar seus comentários aí, deixa comentário no YouTube, né, no Spotify, qualquer mídia que você esteja aí, você pode deixar seu comentário e a gente vai considerar com carinho, tá? Os pensamentos convergentes e os pensamentos divergentes também, porque a gente acredita que a psique e o conhecimento humano crescem quando existe uma divergência respeitosa, né, uma discordância ponderada, honesta e madura, né? E é isso que a gente procura tentar trazer aqui, tá certo? Então, no mês de janeiro não teremos o nosso podcast Cevada com Plutônio, né? Vamos estar aí no período de férias, vamos estar aí com nossas famílias aí, recuperando as energias e também traçando planos aí, nos organizando para que a gente continue com o nosso conteúdo relevante aí em 2025, tá certo? Então, Júnior, hoje nós vamos falar aqui sobre um tema para lá de importante, tá certo? É um tema aí que
diz respeito aí tanto às pessoas, é do interesse das pessoas que são, vamos chamar assim, mais igrejeiras, né, são religiosas, são cristãs, e também daquelas que não são, porque esse tema é um tema acalorado, é um tema que está na baila das discussões aí mais modernas, né. Nós vamos estar falando sobre o laicismo ali, representado especificamente no escopo dos símbolos religiosos, né, os símbolos religiosos que fazem parte aí dos prédios públicos no Brasil, tá certo? Então trazendo aqui informação um pouco mais detalhada para você, no dia 26 de novembro, o Supremo Tribunal Federal, o STF famoso, né, ele decidiu por unanimidade que a presença de símbolos religiosos, né, como imagens e crucifixos em prédios e órgãos públicos, esse fato, né, esse fenômeno que nós encontramos aqui no Brasil, ele não fere o princípio do laicismo do Estado, né, ou da neutralidade estatal em relação às religiões, e nem tampouco a liberdade de crença das pessoas, tá certo? Então, esse foi o entendimento do STF, tá certo? Havia aí uma disputa, né, que estava envolvendo também o Ministério Público Federal, teve aí, uma participação também do TRF, né, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, né, então, também estiveram envolvidos, né, nesse debate aí, mas finalmente então o STF, votou por unanimidade, como dissemos aqui então, a não retirada dos símbolos religiosos dos prédios públicos, por entenderem, né, segundo a opinião do STF, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que como já diria um sábio filósofo Didi Mocó, né. Júnior, como é que você enxerga isso aí? Quais são as considerações que você tem? Todos temos o direito de concordar ou não concordar com alguma coisa, né? Então, assim, com muita humildade, a gente vai colocar aqui a nossa opinião e com certeza a sua opinião, né, como um profissional do direito aí, vai ter muito mais valor que a minha, que sou um nobre leigo aí nesse assunto, né? Não, mas todo mundo pode opinar, o texto constitucional é aberto, né, e como se diz, é uma carta cidadã, né, que todos podem ter a sua consideração. O STF só tem o privilégio de ser o último, né, a intérprete da Constituição e ser o intérprete oficial da Constituição, mas isso não diminui a participação de todos na interpretação do texto constitucional não, e da sua aplicação. Pois bem, como você falou, Alex, o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que a presença de símbolos religiosos nos prédios públicos, nos espaços públicos, não ofende a Constituição, né, não daria privilégio a determinado grupo majoritário, não, feriria a liberdade religiosa, não violaria a laicidade estatal. Mas aí a tese que foi aprovada nessa decisão, que é o tema 1086, ele faz uma distinção significativa, pois o relator, né, e a corte aprovaram a seguinte observação: desde que esse símbolo, né, essa representação, ela tem por objetivo manifestar uma tradição cultural da sociedade brasileira. Então esse foi o adendo que foi feito, né, que é permitido os símbolos, mas desde que eles não tenham cunho de proselitismo, cunho de, propaganda ou publicidade para determinado grupo, né, ou uma tentativa de conversão, mas unicamente como uma revelação da tradição histórico-cultural do povo brasileiro. E aí a gente vê algumas dificuldades na aplicação dessa tese, por mais politicamente que eu concorde, né, inclusive com a decisão final, né, apesar de algumas ressalvas em relação à construção dessa decisão, mas ela desafia, né, a pessoa comum e desafia outros profissionais da ciência, né, desafia antropólogos, desafia sociólogos, desafia cientistas políticos, enfim, as pessoas, os pensadores de uma maneira geral. Porque como é que a gente pode permitir, ou tolerar, melhor dizendo, a presença de algum símbolo ou de alguma sinalização em relação àquela religião, e imaginarmos que isso não quebraria a neutralidade do Estado. E, inclusive, há outras decisões, né, em outros países, como
a Alemanha e até uma decisão inicial da Corte Europeia de Direitos Humanos que enxergou, enxergou na presença, de crucifixos em salas de aula como sendo uma ofensa à liberdade religiosa e uma quebra da neutralidade que é esperada do Estado. Mas enfim, a gente vai continuar conversando sobre esse tema e a gente vai aos poucos desdobrando as nossas preocupações e também fazendo os elogios, né, quando eles forem presentes, né. Mas de uma maneira geral, já adiantando aqui, o Supremo, né, os ministros, eu li vários votos deles, eles enalteceram a questão cultural, histórico-cultural do Brasil, a formação do povo, com a presença de símbolos religiosos, não só o que é ilustrado na cultura católica, cristã e católica, mas também na africana e na indígena. Mas, enfim, todos nós sabemos que dentre esses grupos, o grupo cristão católico foi o mais favorecido, né, durante todos esses anos de Brasil colônia, Brasil império, e só depois, né, já agora no Brasil República, que houve uma liberdade religiosa e o início de um distanciamento maior do Estado da Igreja, né? Mas que a gente sabe que a gente pode ter fórmulas legais, decisões jurídicas que enaltecem essa separação, mas que sociologicamente falando, né, no dia a dia, isso é mais lento e é mais difícil de concretizar. Júnior, você falou ali então que esses símbolos eles poderiam ser tolerados, né, nesses ambientes, desde que eles tivessem aí um cunho cultural, né, histórico, alguma coisa nesse sentido. Então a gente pode entender que se tiver uma imagem lá, não é apropriado, não é permitido que uma pessoa vá lá e acenda uma vela para aquele ou comece a rezar um terço ou alguma coisa nesse tipo. Isso é o que a gente imagina no papel, né, Alex, mas é difícil de você impedir na prática. Na verdade, a ação, especificamente falando, começou com uma denúncia, né, me parece que de um advogado, pedindo para que o Ministério Público adotasse providências em relação aos crucifixos que são comumente vistos nas salas de audiência. Então ele fez essa denúncia ao Ministério Público Federal, mas só que o pedido do Ministério Público Federal na ação civil pública que foi movida lá no estado de São Paulo foi bem mais ampla. E eu acho que aí nesse sentido acabou pecando, né, porque aí você eh eh, coloca, né, a ação, ou melhor dizendo, direciona a força, né, da instituição Ministério Público, apontando para qualquer tipo de referência, religiosa dentro dos espaços públicos e que é difícil de você subtrair. Um dos votos, me parece que o voto do ministro André Mendonça faz lembrança disso. Ele diz: olha, se a gente fosse levar ao pé da letra o pedido do Ministério Público, nós teríamos que tirar a estátua da deusa Justiça que está aqui na frente do Supremo Tribunal Federal, que é uma deusa que na antiguidade romana, né, tinha a sua veneração. Então são essas questões, né, se você levar a ferro e fogo o pedido, né, realmente a gente vai fazer um limpa em todos os espaços públicos. Isso não se resumiria aos espaços de audiência, né, acabaria numa aplicação a rigor de uma decisão favorável a outros procedimentos que acabariam criando uma animosidade da população em relação ao Estado e criaria uma sensação de perseguição. E aí eu acho que foi nesse sentido, nessa ponderação, que o Supremo acabou entendendo, se inclinando para dizer: olha, não, então esses símbolos têm uma conotação cultural e que pode ser permitida a presença deles. Antes da gente começar o podcast aqui, eu e o Júnior, a gente conversava um pouquinho e a gente estava discutindo aqui sobre o argumento do espantalho, né? E eu fico pensando se esse argumento do André Mendonça também não foi um argumento do espantalho, né? No sentido assim, olha, se eu for tirar o crucifixo, então vou ter que tirar a estátua da Justiça, aí eu vou ser impedido também de entrar nas audiências porque o nome é André, que é um nome bíblico, que faz uma referência bíblica. Você acha que não pode ter acontecido um pouco de argumento de espantalho aí, Júnior, ou é uma leitura muito maldosa minha? A gente poderia caminhar para
essas questões pitorescas, por exemplo, proibir o funcionário público de ostentar algum tipo de símbolo religioso. E isso acabaria incluindo não só vamos dizer, um crucifixo, né, numa correntezinha, numa corrente, pendurado no pescoço, como a própria roupa da pessoa, né? Se eventualmente a pessoa utilizasse algum tipo de indumentária, algum tipo de acessório que lembrasse ou remetesse ao aspecto religioso. Porque aí alguém poderia dizer: olha, essa pessoa está usando no espaço público o horário de trabalho para fazer proselitismo ou propaganda para a religião dele. Então, acho que é por isso que a questão é delicada, e o Supremo, acho que antevendo isso, né, antevendo todas essas aplicações mais extremadas, ele preferiu vir para o outro lado e dizer: não, deixa como está, né, ninguém mexe nos símbolos religiosos e tal. Mas aí a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, ela teve o cuidado, no final do voto dela, dizer: olha, mas a presença desses símbolos tem que ser fiscalizada pelos órgãos de controle para que eles não redundem numa espécie de proselitismo para determinada confissão religiosa, né? Porque aí pode se inclinar para o exagero, né? Alguém lendo essa decisão do Supremo entender: então a gente pode colocar, né? Então vamos colocar crucifixo, vamos colocar estátuas e outros símbolos religiosos, né? Aproveita lá, coloca uma pia com água benta, alguma coisa assim, já coloca o confessório lá também. Da religião do administrador de plantão. Vamos supor que o administrador é evangélico, ou o administrador ele é ligado a alguma religião indígena, né, de origem africana, e enfim, de qualquer tipo de religião, né, muçulmana, e começa a preencher os espaços públicos por conta da força dele, e dizer: não, vamos colocar, né, símbolos aqui no órgão, né, na repartição, né, porque são símbolos culturais. E aí, eventualmente, pode ter algum tipo de exagero. Mas enfim, essa nossa discussão e essas hipóteses que a gente está levantando só revelam que, a despeito da decisão do STF, a discussão vai continuar, a polêmica continua. Não está fechado. Daqui, talvez, a 10 anos, a gente vai eventualmente ver o Supremo decidindo de novo sobre essa questão. É possível e é provável até que a gente tenha, né, haja vista o crescimento, como as discussões aí, os embates, né, entre os diversos setores da sociedade aí estão acontecendo, como vem se avolumando nos últimos anos. Eu acredito nisso que você falou, sabe? Eu vejo como bem possível que isso aí não é o ponto final dessa história aí, né? E sabe o que eu penso sempre, Júnior? Tem uma questão aqui que é o seguinte: o que acontece? Quando a gente deixa de lado o bom senso, né, e a gente transfere para a questão normativa o bom senso, as coisas sempre se complicam mais, né? Porque assim, essa questão de a gente tirar ou deixar símbolos religiosos depende muito do bom senso das pessoas. Eu penso até algumas décadas atrás, eu eu tendo a pensar que a gente até tinha mais bom senso e tinha menos necessidade, né, de tanta regulamentação como a gente tem, né, porque as pessoas justamente elas se pautavam mais assim justamente assim por ter um equilíbrio, né, por ter uma ponderação. Agora, a partir do momento que a gente vai perdendo o bom senso, a gente abre uma brecha para que o Estado tenha que legislar sobre tudo, né. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que também é um pouco polêmico, mas não é minha intenção aqui trazer a polêmica, mas é só para ilustrar o que eu estou querendo dizer, né. Até alguns anos atrás, vários, né, ou talvez algumas décadas atrás, era uma questão de honra, de respeito, de reputação, você ceder o seu lugar num ônibus, num trem, qualquer transporte público, qualquer, né, uma sala de espera, por exemplo, para uma pessoa mais velha, para uma mulher, para uma criança, para uma mulher grávida, né? A partir do momento que as pessoas pararam de fazer isso, a partir do momento que se deixou de fazer parte do bom senso, principalmente nas grandes capitais, você abriu, né, uma necessidade de uma regulamentação, né, de uma legislação, ou pelo menos de uma normatização, para que você comece a ter assentos exclusivos, né, para portadores de necessidades especiais, para mulheres gestantes. Por quê? Porque aquilo que era algo que não precisava de uma legislação, porque estava no tecido social, isso fazia parte da civilidade, da decência, da ordem. Como começou a ser abandonado, você começa a abrir um espaço,
né, para que você tenha que alguém com autoridade tenha que chegar lá e realmente legislar, né. Então eu vejo, assim, que essa questão dos símbolos religiosos, talvez, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu vejo que talvez possa estar incorrendo nesse mesmo problema, né, o bom senso, eu coloco lá aquilo que você estava falando, né, eu tenho um crucifixo lá e tal, e isso tá ali desde a época, né, sabe-se lá de quando essas instituições aí foram criadas, aí a gente pode medir talvez em séculos algumas delas, né. E aí a partir do momento que eu começo a fazer mau uso ou que eu começo a usar isso, assim, com um tom de belicosidade, alguma coisa nesse sentido, né, ou que a minha sociedade também começa a ter uma visão desequilibrada nas questões do que é cultural, o que é histórico, o que é proselitismo, o que é uma realmente um embate religioso, né, quando a gente começa a perder esse equilíbrio, eu sou obrigado então a buscar o meu legislador, buscar a minha autoridade e pedir para ela se posicionar de alguma forma, né. Eu não sei se você enxerga dessa forma, Júnior, mas assim, eu sou tentado a ver dessa forma, sabe. Vai chegar o momento que a gente vai ter que levar talvez as coisas mais triviais e mais banais para alguém tomar uma decisão e publicar isso em algum instrumento aí legal válido, né, para nossa sociedade como um todo. Sim, com certeza. O na teoria do direito, há várias noções, em relação à intersecção entre a moral e o direito, propriamente dito, ou o direito positivado. E uma dessas noções diz que o direito, ou as leis, seriam uma fatia da moral, que seria bem mais ampla, ou seja, convenções sociais que orientam a organização da sociedade. Então, eh, costumes, como você ilustrou agora há pouco, de ceder o banco, né, a cadeira no ônibus para outra pessoa, é algo que, antes de ser uma obrigação, seria um dever social, um dever moral. E que se a pessoa não aderisse, né, não fizesse essa gentileza, ela acaba sofrendo uma censura social, né, um olhar diferente, né, uma certa repreensão. Mas só que quando esses instrumentos sociais se mostram ineficazes, geralmente o legislador, o deputado, né, o parlamentar, ele acaba propondo que esse comportamento tenha um cunho, legislativo, e passe a ter uma atenção maior do aparelho do Estado. E infelizmente no nosso país, geralmente essas questões elas acabam se inclinando para o direito penal, né, qualquer um comportamento social desviante, né, que a sociedade fica mais, chocada, incomodada, perturbada, acaba se transformando numa lei penal e por conta, da estrutura, né, limitada dos aparelhos de controle, de perseguição, de investigação, né, muitas vezes essas leis são criadas e não têm uma resposta adequada, ou não tem uma resposta satisfatória na sociedade, né, tendo mais um aspecto que a gente chama simbólico do que necessariamente efetivo. Mas, eu concordo com você em relação à questão do equilíbrio, e esse equilíbrio, né, como a gente está num canal aqui de educação, a fonte primária que alimentaria, ou que alimenta esse equilíbrio, esse bom senso nas pessoas, é a educação, é a troca de informações, é o crescimento contínuo, né, tanto no que diz respeito a uma formação técnica, né, que lhe dê uma oportunidade de trabalho, de desenvolvimento, de subsistência, como também aquele ensino, aquela formação que lhe permita conviver saudavelmente com o seu semelhante. Então, a educação ela seria, ou ela é a fonte primordial dessas acomodações sociais que evitariam, discussões como essa, né, da gente tentar encontrar um equilíbrio no que diz respeito à presença de símbolos religiosos nos espaços públicos. Mas aí eu adianto aqui uma ponderação, do que diz respeito ao crucifixo em si. O crucifixo em si, né, ou o crucifixo com a figura que representaria Jesus num espaço de audiência, é bem representativo daquele tipo de julgamento que as pessoas não querem ter, que foi o julgamento injusto que Jesus teve, com falsas acusações,
com um julgador, que foi Pilatos, que não assumiu a sua posição e que acabou sendo levado pela a vontade apaixonada e enraivecida da maioria, né. Então, é um símbolo muito muito significativo para o Ocidente, e até mesmo para o Oriente, porque Jesus é conhecido por a gente pode dizer, né, por praticamente todo mundo. Conhece a história de Jesus, a história da paixão. E se eu não me engano, até o próprio Islã reconhece Jesus como um profeta, né? Não reconhece como os cristãos veem Jesus como filho de Deus, mas reconhecem de qualquer forma como um profeta verdadeiro, né? Exatamente. Então, nesse sentido, a presença do crucifixo em si, na na nas audiências públicas, no júri, seria significativo, seria uma espécie de advertência aos julgadores, aos acusadores, aos defensores, para que não reproduzissem um julgamento injusto, né, uma perseguição, para que não condenassem o inocente. Olha, Nesse sentido, sensacional. Eu te confesso que além de eu não saber, eu nunca imaginaria isso, tá? Que a razão de o crucifixo estar lá pode se estender à nossa herança católica aí, né? Ibérica, isso. mas ela representa justamente rapaz, sensacional. Gostei demais aí dessa. Agora estou sendo um apoiador aí do crucifixo. Não pelos motivos católicos, né? Mas aí pelos motivos, né? Tentando ser o mais imparcial possível, se é que existe imparcialidade, né? Mas justamente eu acho que é um símbolo realmente para se refletir, né, do que não se fazer durante um juízo, né, um processo judicial aí. Sim, na Itália, agora indo para o outro lado, né, houve uma discussão no início do século agora, 2001, 2002, que uma senhora, o nome dela era Lauzi, ela tinha 2 filhos de 11 e 13 anos, e ela se incomodou com a presença de crucifixos na sala de aula. E aí primeiro ela tentou administrativamente, né, fazer com que esses crucifixos fossem retirados, naturalmente não conseguiu, e depois pela via judicial lá na Itália, ela recorreu até a última instância, também não conseguiu, então ela recorreu para a Corte Europeia de Direitos Humanos. E aí ela teve, né, para surpresa do pessoal, uma decisão favorável. Uma câmara lá de juízes da Corte Europeia de Direitos Humanos, deliberou, condenando o Estado italiano em uma multa, acho que era de 5.000 euros, uma indenização, e Simbólica, claro, no né, caso, né? como? Simbólica, né? Porque 5.000 euros aí de É, bolsa para o Estado. sim, simbólica. E também, condenando o Estado italiano, repreendendo o Estado italiano é claro, não tirar, né, ela não teria não chegou a tanto, a retirar os crucifixos das salas de aulas, mas deixou ali seu recado, né, que esse comportamento, feriria a liberdade religiosa das crianças, né, e sobretudo o direito dos pais de educarem seus filhos conforme as suas convicções filosóficas, religiosas, espirituais. E essa decisão foi muito protestada, tanto pela comunidade religiosa italiana, né, como pelo seu primeiro-ministro, o Berlusconi, na época, né, e eles falaram justamente no sentido de que a presença de crucifixos nas salas de aulas era algo intrínseco da comunidade italiana, que era permeada pela religiosidade. Então, seria natural, seria apenas uma figura daquilo que é o Estado italiano. E logo depois, dessa decisão, né, que criou todo esse alvoroço, a decisão foi reformada, né, houve um recurso lá dentro do próprio Corte Europeia de Direitos Humanos, e o plenário da Corte Europeia, por 15 votos a 2, ela reformou a decisão e disse que a presença de crucifixos em salas de aula, né, lá na Itália, não impediria, não violaria a liberdade religiosa, nem o direito dos pais de orientarem os seus filhos, segundo as suas convicções. Então foi um revés em relação a essa decisão. Já na Alemanha, há precedentes que foram no sentido contrário, que realmente repudiaram a presença de símbolos religiosos nas salas de aulas e obrigaram escolas a retirarem esses símbolos para que não ferissem as suscetibilidades
né, de outras crianças, outros jovens, ali no seu período de formação educacional. E não insinuassem que o Estado teria uma predileção por determinada religião. Né, para você ver, né, dentro da Europa, né, duas decisões que estão em lados opostos. Né, uma reconhecendo que seria indiferente a presença de símbolos religiosos, no caso o crucifixo, e outra dizendo que não. Eles afetam, né, e, de certo modo, sinalizam que o Estado tem uma preferência. Olha, Júnior, é como diz lá no meu trabalho, tem discurso para aprender e tem discurso para soltar, né? Porque, você vê, eu cresci, estudei 8 anos numa escola pública, né, de um colégio estadual, e todo dia a gente fazia, né, tinha um momento lá que as crianças faziam a fila, entravam, chegavam, antes de sentar, todo mundo ficava ao lado da carteira e fazia a reza, né? Então, quando tinha a oração do Pai Nosso, eu fazia baixinho ali a oração do Pai Nosso, tem um vocabulário um pouquinho diferente, né, do tradicional, né, para quem é protestante. Mas aí você tinha a Ave Maria, você tinha o Santo Anjo, né? Não lembro de mais nenhum, eu acho, não sei se tem mais alguma além dessas 3. Mas assim, era muito mais ostensivo do que a simples presença de um crucifixo. E eu nunca abandonei minha fé por causa disso, né? Pelo contrário, eu acho que você ser uma minoria absoluta, né, dentro de uma maioria, em alguns casos, com uma crença bastante diferente, me levou justamente a buscar fundamentar, né, a minha fé, os meus princípios e entender exatamente por que eu professava uma fé diferente e me municiar também de argumentos, né, para que eu pudesse, como diz o apóstolo Paulo, né, quando for chamado a apresentar as razões da minha fé, né. Agora, a presença de um símbolo, com certeza, a fé da pessoa teria que ser muito pequena para ser abalada pelo simples pendurar de um crucifixo numa parede, né. Mas talvez a questão simbólica possa ter na cabeça de algumas pessoas um peso diferente, né. Então, por exemplo, assim, olha, eu posso estar transmitindo uma mensagem, porque não é o crucifixo em si, mas é a mensagem que ele transmite, né. E eu fico imaginando aqui, Júnior, apenas talvez, para algumas pessoas aquele crucifixo possa dizer assim: "Olha, essa aqui é a religião dessa escola, essa aqui é a religião desse estado, desse país", né. Quando você falou ali que a Itália é um país profundamente, com a religiosidade, né, que você falou, não é simplesmente uma religiosidade, é uma determinada religiosidade, né. Então, ali não há espaço para outra religiosidade, né, dentro desse contexto que você trouxe. E eu não estou criticando nem defendendo, tá, eu estou trazendo argumentos aqui, justamente para mostrar como essa questão é complexa e como ela pode ter nuances diferentes, mas assim, eu fico pensando, e se fosse, por exemplo, uma imagem lá do Preto Velho? De alguma forma lá uma estátua, uma pintura, alguma coisa ali que remetesse a isso, né? Se fosse ali alguma coisa ali remetendo, não sei, uma estátua de Buda, por exemplo, né? Ou que fosse ali cristais energéticos, né? Aí que são destinados aí a trazer energias do cosmos aí para aquele lugar todo, né? Então, eu não sei, se fosse alguma coisa assim bastante diferente, né? Então, trazendo um exemplo aqui mal comparando, se eu colocasse lá, por exemplo, uma suástica, né? Não é um símbolo religioso, mas por que que eu estou trazendo esse assunto, né? É justamente eu mostrando por meio dos extremos que não é simplesmente um desenho, não é simplesmente uma peça, é sim uma mensagem que você está transmitindo, né? Então, agora, Júnior, assim, com toda sinceridade, eu acho que isso é uma situação tão antiga e tão complexa que se dependesse, assim, da minha opinião, eu ia dizer: "Ó, não mexe em nada, deixa do jeito que tá, mas não traz nada também para acrescentar". Não é porque eu estou autorizando aquilo ou estou sancionando aquilo que já existe, que eu estou necessariamente abrindo as portas para que se traga mais. Então, assim, eu acho que essa seria a minha postura, haja vista toda essa complexidade que você trouxe. No meu ponto de vista, isso é uma opinião muito pessoal, não tenho a pretensão nenhuma aqui de estar certo, mas é como eu enxergo, né, uma simples presença de um símbolo lá não vai afetar, né, a liberdade, mas tem essas outras questões da mensagem que eu acabei de citar, né. Então, assim, é complexo, né, realmente não é uma decisão fácil, eu acho que, pessoalmente, eu acho que haja vista o potencial, de acaloramento dessa discussão aí, eu acredito que o STF agiu com prudência, né, justamente não tanto pelo mérito da questão em si, mas como você trouxe muito bem, Júnior, gostei muito da sua colocação, pelo potencial desenrolar dessa situação,
né, que poderia escalonar aí para algumas outras questões que ia ficar difícil, né, de se posicionar ou de tomar uma decisão consistente com o que foi tomado no passado. Então, realmente, não é um assunto simples, mas tendemos a crer que ele tentou buscar uma prudência nesse sentido aí, né? Não sei como é que você enxerga dessa forma aí. Sim, deixa eu agora colocar o outro ponto aqui. O que que você acha da presença de bíblias nos espaços públicos? Rapaz, aí eu vou perguntar para você em qual país, né? Porque a presença de uma Bíblia, a Bíblia no Brasil é uma coisa, nos Estados Unidos é outra, na China é outra, no Japão é outra, né? Mas no Brasil, aqui no Brasil, o que que você acha? Tendo em conta essa decisão do STF em relação a símbolos, Olha, presença de bíblias. já que você está perguntando minha opinião, né? E eu vou falar Só para começar, bem opinativamente, eu acho que eu tomaria a mesma linha de pensamento. Olha, o que já está lá não mexe, né? Agora sim, também não entenda que isso é uma porteira aberta para você vir agora né, e chutar o pau da barraca aqui também, né? Você querer fazer algum tipo de desforra aqui. Não sei, não sei se eu pensei sempre. a Bíblia seria, olha o raciocínio aqui, vamos tentar trabalhar juntos. Vários ministros falaram o seguinte, que o crucifixo, ele seria mais do que É que a Bíblia, na realidade, mais do que um símbolo. seria mais do que um mero símbolo religioso. Ele transcenderia isso e teria um aspecto cultural, carregaria um aspecto cultural da tradição judaico-cristã do Ocidente e, é claro, né, do Brasil. Então, por conta desse aspecto cultural, dessa tradição, seria de certa forma, natural a presença de representações religiosas nos espaços públicos. E o crucifixo seria um deles. A Bíblia não carregaria esse aspecto cultural, não? Histórico-cultural? Não, no meu ponto de vista, Júnior, eu acredito que sim, mas não apenas isso, né? Não apenas isso, porque a Bíblia, diferentemente de um crucifixo, a Bíblia ela é uma fonte de informação, né, e de doutrina, né? Claro que um crucifixo ele carrega de certa forma um pouco desses preceitos aí, mas a Bíblia ela tem um uso, uma proposta diferente, né? Ela é um símbolo, sim, né? A gente usa muito a Bíblia como símbolo, né? Então você vê, é muito comum dentro da igreja adventista, quando você vai construir um prédio, né? Por exemplo, uma igreja, uma escola, é muito comum no lançamento da pedra fundamental eles cimentarem uma Bíblia, né? Simbolizando que a intenção é que aquela edificação toda ela seja construída em cima da palavra de Deus, né? Então ela tem esse caráter simbólico também. Mas no meu ponto de vista ele é diferente, ele não é a mesma coisa que um crucifixo, a Bíblia iria muito além disso justamente por ter esse caráter evangelístico, missiológico, né? E ser uma fonte de informações, né? E de transformação também, né? Ma eu estou tentando explorar essa questão aqui. Eu só tô na dúvida agora quem é que ficou entrevistado aqui no podcast. Tô brincando. Não é questão de resposta certa, não. É porque o STF tem 4 precedentes aqui, em que ele considerou inconstitucional, leis do estado de Rondônia, Rio de Janeiro, acho que é Mato Grosso do Sul, que obrigavam as escolas públicas a terem um exemplar da Bíblia. Aí é complicado, aí você é obrigado, né? Aí é uma situação diferente, né, Júnior? Porque assim, o primeiro caso, assim, eu posso ter um crucifixo num prédio público, mas em nenhum momento você disse assim, cada prédio, cada sala de audiência de julgamento tem que ter um crucifixo lá. É outra coisa totalmente diferente, né? Mas aí uma lei não é mais forte do que um ato administrativo? Eu não sou a pessoa mais indicada para responder sobre isso, mas eu entendo que existe uma hierarquia de leis, né? Um ato administrativo ele está subordinado a uma lei municipal está subordinado a estadual, a federal, a Constituição, não é isso? Eu acho que é isso, né? Sim, mas aí ficou sob a interpretação dos ministros. Os ministros entenderam, né, nos votos lá que eles promulgaram, né, exararam, entenderam que essas leis, obrigando as escolas públicas, as bibliotecas públicas, a terem possuírem um exemplar da Bíblia, elas soariam discriminatórias, né, no sentido de violar a isonomia em relação
as outras religiões, feririam a liberdade religiosa e a laicidade do Estado. Inclusive, Perfeito, eu concordo. e um dos votos falando, né, inclusive, é por conta do financiamento público da compra desses materiais. Mas uma das leis que foi considerada inconstitucional teve o cuidado de dizer, olha, mas essa E eu acho que essa obrigação, ela não prejudica a presença de outros livros religiosos, eu acho assim, outras religiões. e eu acho que o financiamento é a menor das questões aí. Porque você imagina assim, olha, vai ser obrigado a ter uma Bíblia em cada escola e quem vai fornecer vai ser a Igreja Católica, ou a Igreja Universal, ou a Igreja da Graça, entendeu? Não faz diferença quem é que está pagando por essa Bíblia. Claro que tem o dinheiro público ainda tem, sob um determinado ponto de vista, ainda tem um agravante, mas não importa se essa Bíblia está sendo doada por alguma instituição confessional, né? A questão, o que eu falo, né, porque essa questão da Bíblia, ela avolumou recentemente lá por uma lei nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, aí a gente teve uma lei no Texas e também a Louisiana, o estado da Louisiana colocou uma lei no sentido de obrigatoriamente, você ter os 10 mandamentos nas escolas, né? Então, assim, isso aí gerou uma discussão lá no meio, né, da nossa comunidade aí de cientistas adventistas, e a gente fica pensando assim, porque claro que todos nós queremos que as pessoas tenham a Bíblia na sua casa, mas a gente quer que elas tenham isso por livre e espontânea vontade, não porque o governo mandou elas terem. Eu acho que tem uma diferença crucial aí, que não pode ser ignorada, né? Então nós queremos a Bíblia para todas as pessoas, sim, mas porque elas desejem isso, porque elas aceitem a palavra de Deus. E não porque alguém impôs para elas que elas têm que ter ou na escola, ou no Tribunal de Justiça, ou lá na prefeitura, onde quer que seja, né? Eu concordo no que diz respeito à obrigação, mas você acaba abrindo margem para que o administrador de plantão decida, né? Se for um administrador de determinada religião, vai ter o livro da religião dele, ou vai ter uma abertura maior para atividades da religião dele, dos símbolos da religião dele. É por isso que acaba sendo arriscado, e por outro lado, né, no caso da decisão do Supremo, você acaba cristalizando, né, que é uma crítica de alguns estudiosos, cristalizando a religião majoritária, hein? Tem esse viés sim, né? Porque você acaba sinalizando mais uma vez, né, alguma religião que esteja na dianteira das outras religiões e dizendo, olha, ela continua tendo predileção no Estado, pelo Estado. E tem, né, Juninho? E tem. A gente sabe que tem. Então, por exemplo, ó, feriados, Páscoa, o próprio Carnaval, né, que muita gente não sabe, mas é um feriado religioso. 12 de outubro, né? É o Natal, né, que a gente está gravando aqui já praticamente na véspera de Natal. São feriados católicos. A gente sabe disso. Qual é a igreja protestante? Aqui em Brasília tem o dia do evangélico, né? Ainda tem um atenuante, mas a gente sabe que tem isso, né? Agora, assim, a grande questão é até que ponto nós temos uma energia institucional para começar a fazer reformas profundas nesse sentido e até que ponto isso é prudente também, né? Sim, sim. Eu prefiro, apesar dessa minha ponderação aqui, dessa exposição de críticas, eu prefiro a situação que existe hoje do que uma situação em que a gente fica disputando espaços, né? Aqui falando como um crente, né? Disputando espaços com outras religiões e dizer, não, nem eu nem você. Eu prefiro que alguma religião acabe tendo, entre aspas, né, esses tipos de concessões, e as outras religiões, os outros grupos lutem por ter, né, angariem força, né, para também ter aquele tipo de vantagem, do que necessariamente a gente ficar disputando aqui para que a vantagem do outro seja retirada, melhor dizendo. E isso me lembra do julgamento de Salomão, né? Com a disputa do bebê, né? Me pareceu muito parecido com isso. Mas enfim, eu trouxe essa questão da Bíblia, porque quando você lê os votos dessas decisões que consideraram essas leis inconstitucionais, você percebe que muitos dos argumentos que ali são expostos são repetidos nos votos do recente julgamento que considerou constitucional a presença de símbolos religiosos nos espaços públicos.
enfim, você percebe que tem uma margem política, mas política aqui no bom sentido, não essa politicagem, né, mas uma margem de decisão que é natural de cortes supremas, que eles analisam a situação, as circunstâncias sociais do momento e realmente a repercussão da decisão em relação à camada da sociedade. É porque essa decisão mesmo das Bíblias acabou gerando fake news, no sentido dessas fake news anunciarem, dizendo: olha, o Supremo proíbe a presença de Bíblias nas escolas e nas bibliotecas públicas. E que, na verdade, depois teve até nota, acho que do próprio STF, e nota também em mídias, essas mídias maiores, nesses jornais maiores, desmentindo essa fake news e dizendo: olha, a decisão do Supremo só considera inconstitucional as leis. Ela não considera inconstitucional a presença da Bíblia nesses espaços, nas bibliotecas públicas. É possível, e a gente eu acredito que você já viu isso, né, em várias bibliotecas públicas, bibliotecas até particulares, privadas, a presença desses exemplares da Bíblia e de outros livros religiosos, né, de outras denominações. Até porque o estudo desses materiais é fonte de determinadas disciplinas, seja no ensino médio, seja no ensino fundamental e até mesmo no ensino superior, nas escolas de teologia, sobretudo. Eu lembro dessa discussão aí, Júnior, e realmente foi lamentável, né? Porque o que o STF, digamos assim, né? Estou colocando aqui de uma forma simplificada, que o STF disse que não podia fazer é você obrigar a presença da Bíblia, né? Mas ele, em nenhum momento ele disse que não poderia ter. Eu acho que foi muito bem trazido isso. E isso aí só serve para mostrar uma coisa para a gente, né, Júnior? A gente tem que entender o contexto em que a gente está, que qualquer coisa que envolva símbolo religioso, STF, lei, né, decisão, postura do Estado, com certeza isso aí é barril de pólvora, né? Haja vista todo esse contexto que a gente está vivendo aí nos últimos 10 anos aí, talvez. Qualquer coisa, qualquer matéria aí nessa linha vai gerar justamente uma preocupação, uma comoção, talvez alguns aí um ânimo mais exacerbado, né? Mas realmente um outro ponto que a gente nunca deve esquecer é de checar as fontes e ver se realmente é isso mesmo, né, que estão passando para a gente. Sim. Uma sinalização interessante que essa decisão do Supremo nos dá é que ele tem valorizado muito a questão da cultura, né, da sociedade, no que diz respeito à formação da população. Então uma sinalização no sentido de que, aparentemente, né, o Supremo vai respeitar as movimentações, as mobilizações sociais. E aí isso sinaliza ou indica, né, uma direção para os grupos religiosos, meio que dizendo: olha, se misturem com a sociedade, né, mobilizem a sociedade, coloquem as suas forças em movimento, né, e que paulatinamente isso vai adentrando no tecido social e formando, né, o direcionamento da sociedade. Novas culturas, E essas coisas vão andando, vão diminuindo essas distâncias, esses favorecimentos. É o que a gente tem visto em países como a Inglaterra, né, pela presença de muitos estrangeiros, né, e até de determinada religião, do islamismo, você acaba vendo a presença dessas pessoas em posições políticas, né, em posições de decisão e a presença até em termos numéricos também, que acaba repercutindo na formação das leis e também na tomada de decisões, inclusive as judiciais. Perfeito, Júnior. Olha, eu achei realmente interessantíssimo esse assunto, né? Eu acho que é um assunto que a gente não está concluindo aqui, não está tomando assim uma postura 100% determinante, porque eu acho que ficou claro ao longo desse podcast que existem muitas questões em aberto, né? E isso aí vai demandar uma reflexão não só dos nossos juristas aí, né, dos tomadores de decisão aí na esfera jurídica, mas nossas próprias, né, uma reflexão da nossa parte. E eu assim penso, né, eu até faço um apelo aí para você que está nos escutando. A gente sabe, né, por experiência própria e até pelo preceito bíblico, que nós nunca vamos ter 100% de justiça aqui nesse mundo. A gente sabe disso, isso é uma condição desse mundo, a Bíblia coloca, né, de maneira muito clara isso.
Isso não significa que a gente não deva lutar pela justiça, que a gente não deve fazer valer os nossos direitos, que a gente não deve lutar por melhorias, mas a gente não deve, talvez, ir com tanta ênfase, né, com tanta gana em alguns aspectos um pouco mais marginais, porque algumas situações realmente não têm soluções, né, na ordem atual das coisas. Então, eu acho que o grande apelo que eu gostaria de fazer aqui é pela moderação, pelo bom senso, pelo comedimento, né? Vamos tentar buscar uma política de boa vizinhança sempre, uma postura de respeito, de diálogo, né, com todas as religiões. Ainda que nós não concordemos com ela, poderíamos extrapolar isso também para as ideologias, né? Tentar manter o diálogo com pessoas que pensam diferente de nós em questões políticas, né? Tentar manter o respeito. Acho que isso é uma coisa quase utópica de se pedir, né, numa situação dessa, mas ainda temos esperança, né, nesse sentido. Então, o diálogo, né, a gente às vezes ceder naquilo que não é um princípio para a gente, eu acho que é sabedoria, né? Temos aí uma orientação, inclusive paulina aí nesse sentido, né? A gente dá o braço a torcer em algumas coisas que não são nevrálgicas, né? Isso não é sinal de fraqueza, pelo contrário, né? Isso é sinal de grandeza. E em nome, né, de uma, uma, uma paz, né, uma harmonia um pouco mais sustentada, a gente pode fazer, né, algumas concessões, repito, desde que elas não envolvam princípios, né? Então, eu acho que um dos grandes males da sociedade hoje é que a gente tem gente fazendo guerra por assuntos marginais e tem gente transigindo e abrindo mão de assuntos que não deveriam ser flexibilizados, né, ou relativizados. A gente vem falando sobre vários deles aí ao longo dos podcasts que temos gravado, né? Mas acho que talvez seja um ponto aí que nós todos precisamos refletir mais nisso, né? Esse tema me lembrou a passagem de Paulo em Atenas, quando ele chega na cidade e vê que a cidade ela é muito ilustrada por divindades. E aí ele, buscando o ensejo para começar a sua atividade missionária, ele aproveita justamente isso, né, a presença de muitas divindades, de muitas estátuas ali, e começa um diálogo e desenvolve o seu campo missionário ali em Atenas. Então você vê que é um tema desse, né, símbolos religiosos em espaços públicos, que começou lá em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal lá em São Paulo, né, acabou nos dando a oportunidade de conversarmos a respeito dessa preocupação, dessa questão que toca o tecido social brasileiro e que, quem sabe, né, ocidental, mundial, e nos dá a oportunidade de falarmos um pouco sobre a nossa fé, né? Então, é realmente nesse caminho que você agora enalteceu, né, o caminho do diálogo, e aproveitarmos essa oportunidade para criarmos pontes, né, para conversarmos com as pessoas, para fortalecermos aquilo que a gente concorda. Sensacional, Júnior. Assim, a gente vai ter momentos que a gente vai ter que se posicionar firmemente, e não vamos conseguir fugir disso, infelizmente. Mas hoje o que eu tenho visto é que uma grande parte dos embates que a gente tem tido poderiam ser evitados se a gente praticasse um pouquinho mais da tolerância, da compreensão e evitar os preconceitos, né? Porque às vezes do outro lado, ao invés de um inimigo, ao invés de alguém que está querendo nos prejudicar, tem alguém que está com medo, alguém que está preocupado, alguém que tem suas razões, né, e que tem argumentos às vezes muito bons, né, e que a gente talvez nem se deu o trabalho de ouvir, né, de ouvir o argumento dele para poder levar para um nível de discussão mais adequado, mais sábio, né. Então assim, últimas palavras, né, Júnior, aí para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, já deixando sua mensagem aí para o nosso ouvinte, e o meu apelo é esse, né, que a gente, sim, defenda os princípios quando forem necessários, né, mas que a gente também seja tolerante quando isso for conveniente, quando isso for prudente, e quando isso, ao invés de fechar, possa abrir portas, né, para que a gente tenha condições de falar da nossa fé também. Eu vejo que essa decisão do Supremo, né, vem num contexto em que o Supremo vem elastecendo a noção de liberdade religiosa e vem se inclinando no sentido de favorecer, no sentido de favorecer ou de permitir de maneira mais larga possível o exercício da religião. É o que a gente tem visto nas últimas decisões do Supremo, né, seja em relação aos sabatistas, né, garantindo o direito deles de fazerem prova em horário alternativo, ou até mesmo de exercerem a sua profissão
né, na administração pública sem serem prejudicados. A gente viu também, mais recentemente, no que diz respeito à transfusão de sangue das testemunhas de Jeová, que também podem fazer o exercício da sua fé, né, sem terem um prejuízo maior em relação à sua saúde e deixarem de serem atendidas pelo sistema público de saúde. A gente viu também decisões em relação ao uso do véu para tirar a habilitação, né, da Carteira Nacional de Trânsito. E agora, mais recentemente, nessa mesma linha, a gente vê o Supremo dizendo que a presença de símbolos religiosos, na verdade, ela se traduz, né, como uma herança histórico-cultural da sociedade brasileira. E que dentro de limites razoáveis, e no caso aqui o limite razoável que o Supremo delimitou, desde que seja uma expressão cultural da sociedade brasileira, a presença daquele símbolo não é ofensiva à isonomia, à liberdade religiosa e à laicidade do Estado. Então, dentro de todo esse espectro, a gente tem que ver, como eu falei agora há pouco, mais uma oportunidade, né, um campo fértil para o diálogo interdenominacional, né, e é um diálogo que permite a gente expor a nossa fé sem constrangimentos, sem intimidações e com a preservação mínima dos direitos que cada pessoa deve ter preservado no que diz respeito à sua consciência, à sua crença e ao seu culto. E eu agradeço muito, Alex, por esse espaço que o canal, o podcast, ele dá para essa matéria da liberdade religiosa e que vem só enaltecer o canal e também demonstra o reconhecimento que o canal tem em relação a esse tema que é tão sensível, tanto para a nossa fé, mas como para a comunidade brasileira como um todo. Júnior, com certeza enaltece muito o canal, a sua presença aqui conosco, tá? Foi um prazer tremendo. É sempre uma aula quando você está aqui com a gente. Eu, particularmente, gosto muito, que aprendo bastante com você, né? E obrigado aí por todo o trabalho que você tem feito, né? Tanto aí na esfera civil quanto na esfera eclesiástica aí, né? Sempre trazendo aí considerações muito boas. E é isso, tá, Júnior? Eu acho que a gente tá aqui para isso mesmo. A gente tem que levar boas considerações para quem está nos ouvindo. Nesse oceano aí de tantas teorias, né? De tantas ideias, a gente tem que tentar trazer alguma coisa assim da visão bíblica, daquilo que é a melhor forma de direito, né? Eu conversava com os meus filhos aí ontem ainda sobre a questão da Constituição, fui explicando um pouquinho para eles por que é importante a Constituição, a democracia, a liberdade, né? E eu acredito que Deus tem falado à sociedade também, mesmo por meio das instâncias seculares, né? Quando nós temos aí os princípios mais altos da Bíblia, né? Da liberdade, da tomada de decisão, né? Do livre-arbítrio, quando isso é implementado através aí dos princípios constitucionais, né? Das sociedades mais modernas. E eu acho que quando a gente está defendendo isso, a gente também está defendendo indiretamente, né? Essa visão bíblica, né? Daquele que é o governo de Deus, que é um governo de justiça, um governo de amor, um governo de liberdade, né? Então lutemos por isso, né? Lutemos aí no bom sentido da palavra, né? Vamos evitar aí de usarmos de violência verbal, física, emocional, mas lutemos aí no bom sentido de militar, né? Militar aí pelos bons princípios para que a gente tenha uma sociedade que a gente sabe que aqui nesse mundo não vai ser perfeita jamais, mas aí que a gente já possa, em qualquer esfera, já estar nos preparando para a sociedade melhor que Cristo vai estabelecer por ocasião da sua segunda vinda. Então é isso, nós nos despedimos deste podcast aqui. Obrigado, Júnior, mais uma vez, um abraço aí para você e toda a sua família, né? A doutora Renata, que é esposa do Júnior, já esteve conosco aqui também gravando um podcast. Enfim, né? Uma família muito especial para nós aí. E a gente se despede aqui também deste ano de podcasts, né? Então, 45º episódio de Cevada com Plutônio, nós estamos fechando aqui então o ano de 2024. Desejamos para você, quando estiver escutando esse podcast, já vai ter passado o Natal, mas desejamos para você aí boas festas, um próspero 2025 e a gente se encontra em fevereiro de 2025. Até lá você vai escutando os nossos podcasts, tem episódios sensacionais, tem muito episódio, muito conteúdo. Você com certeza tem algum para escutar aí ou para relembrar, né? Então escute os nossos podcasts, ore pelo nosso canal, ore pelo nosso projeto, pelo Cevada com Plutônio, pelos cientistas adventistas, né? Pelo Júnior, por mim, pelo Edinardo, o Thiago aí também que estão envolvidos nesse projeto. E nós nos vemos então, se Deus permitir, em fevereiro de 2025. Aquele abraço, né? E até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.
Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.